Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e fiquei com medo porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu o fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher lhe disse: Multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido, e ele te dominará. E disse em seguida a Adão: Porque ouviste a voz da tua mulher, e comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer, amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás as ervas da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares à terra de que foste tirado, porque és pó, e ao pó hás de voltar. Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Então o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de pele e as vestiu. Disse depois o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Não aconteça agora que ele estenda a mão também à árvore da vida, para comer dela e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim de Éden, para que ele cultivasse a terra de onde foi tirado. Expulsou o homem e colocou a oriente do jardim de Éden os querubins e a espada lampejante de chamas, para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 89. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizes: Voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós sois como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão, e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7.
Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus pregava, anunciava, curava e libertava, mas acima de tudo, anunciava o reino de Deus. É Jesus quem nos diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso, ele dá àquela multidão o pão da palavra. Por isso, ele alimenta aquela multidão com o pão da palavra. A multidão que estava com Jesus estava sedenta pelo pão descido do céu, que é o próprio Jesus. E assim como o povo de Deus que ficaram 40 dias no deserto e foram alimentados por Deus pelo maná, Jesus também alimentou essa multidão no deserto com alimento físico, mas também espiritual. Assim como essa multidão e o povo de Deus, nós também nessa terra passamos por um deserto. E o pão que nos alimenta é a Eucaristia. Que o centro da nossa vida seja a Eucaristia. Que assim como São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, que quando as pessoas lhe perguntavam o que estava fazendo, ele respondia que estava se preparando para a missa. Que o centro da nossa vida, do nosso dia, seja a Eucaristia. Através dela, Deus nos dá a graça de um crescimento na caridade. Se nós comungamos em estado de graça, na amizade com Deus, nós temos a caridade, o amor de Deus dentro de nós, mesmo que seja uma sementinha. Toda semente precisa ser regada, para que cresça e se torne uma árvore frondosa que dê frutos. Que possamos regá-la através do grande ato de alimentar a quem tem fome. Não sejamos indiferentes à fome do outro. Olhemos para tantas pessoas que estão sofrendo com a fome e tenhamos a consciência de que é nossa obrigação ajudar o nosso próximo, amando-o como Jesus nos amou. Não permita que ninguém passe fome ao seu lado. Não permita que as comidas na sua casa sobrem ou estraguem. Não permita que seus filhos comam um pouquinho de comida e joguem o resto fora sem entender o valor sagrado do alimento, que deve ser repartido, compartilhado e multiplicado para ser dividido para que ninguém passe necessidade.